Voltando aqui, a gente falou sobre a atmosfera, agora a gente vai falar sobre os fatores do clima. Porque a gente falou que a atmosfera seria essa casa, né? Onde acontecem as condições climáticas, principalmente a troposfera, certo? Então, tem alguns fatores que vão fazer com que, por exemplo, o clima lá na Antártica seja frio e que aqui no Brasil seja calor. Esse é o fator, assim, acho que isso é a coisa mais diferente, né? A gente saber que cada lugar da Terra tem condições climáticas que são específicas. Então a gente precisa entender por que que em um determinado lugar, mais ao norte é mais frio, mais ao sul é mais quente, mas aí se eu for para o Polo Sul, lá também é congelado. Então é bacana a gente entender por que as temperaturas são diferentes em cada lugar da Terra. E elas são diferentes por alguns fatores. O primeiro deles é a latitude, o segundo é a altitude, o terceiro é a maritimidade e a continentalidade, e o quarto são as correntes marítimas. Esses são fatores que influenciam diretamente no fato de um clima ser mais quente ou dele ser mais frio, certo? Então vamos lá para falar primeiro sobre a latitude. Bom, a latitude ela diz respeito ao modo como o Sol incide sobre a superfície da Terra, como que o Sol ele vai esquentar cada superfície da Terra. E ele esquenta cada pedacinho da Terra de um modo diferente, porque a Terra ela não está reta relacionada ao Sol, ela está inclinada mais ou menos 27 graus, então é mais ou menos como está aqui nessa figura, tá vendo? Então o Sol, ele está aqui nessa posição, esses são os raios solares, e esse é o modo como cada um deles vai atingir a Terra. E ele atinge a Terra com intensidades diferentes. Por exemplo, na zona tropical, que é a zona aqui da faixa do Equador, essa aqui é a faixa do Equador, essa faixinha em vermelho, onde tem as maiores temperaturas da Terra, tudo bem? Entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, a gente tem a faixa tropical. E por que que ela é chamada de faixa tropical? Porque aqui nessa faixa, se a gente for olhar o modo como o Sol atinge a Terra, ele atinge a Terra de modo mais direto. Não tem uma angulação tão grande no modo como os raios do Sol atingem a superfície. Então, elas atingem a superfície em ângulo reto e elas aquecem diretamente a superfície. Então, os raios solares aquecem diretamente a superfície na faixa do Equador. Isso vai mudando à medida que a gente segue tanto aqui para o Polo Norte quanto para o Polo Sul, porque olha o que vai acontecendo com a inclinação dos raios solares. Vai aumentando. Então, o raio solar ele não vai atingir a Terra de maneira direta, a superfície da Terra de maneira direta. Ele vai atingir com uma inclinação. E isso faz com que a superfície ela não seja tão aquecida. Por isso que no Polo Norte e no Polo Sul tem superfícies congeladas, porque o Sol ele vai atingir a superfície com menos intensidade, ele não vai esquentar tanto a superfície, certo? E aí lembra que eu falei para vocês sobre os padrões climáticos? Então a latitude, ela ajuda a estabelecer esses padrões. Então, por exemplo, quando eu digo aqui nessa imagem da direita que a faixa entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio é a zona tropical, a zona quente. Quando eu digo que entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico é a zona temperada, que tem temperaturas mais amenas. E aqui é o Polo Norte. Quando a gente vai aqui em direção ao sul, a gente encontra aqui entre o Trópico de Capricórnio e o Equador também a faixa tropical, uma faixa temperada entre o Círculo Polar Ártico, desculpa, até embolei para falar, e o Trópico de Capricórnio tem também uma zona temperada. Isso porque, de novo, como eu disse, os raios do Sol eles vão sofrendo uma inclinação à medida que a gente vai saindo da faixa do Equador e vai seguindo ao topo, né, que seria o Polo Norte ou o Polo Sul, tudo bem? Então, a latitude, ela diz respeito ao modo como o Sol aquece a nossa superfície, como ele atinge a superfície. E aí, gente, tem um outro fator que é muito importante, porque cada superfície ela recebe o Sol, então ela vai absorver energia solar, assim como plantinhas absorvem para poder fazer a fotossíntese, todas as superfícies absorvem calor, certo? Absorvem essa energia. Mas elas também refletem um pouco dessa energia. Então, por exemplo, vocês já ouviram falar que em alguns lugares, por conta do calor, as pessoas pintam o telhado de branco. Por quê? Porque o branco, ele reflete mais a luz solar, ele não absorve tanto. Ao contrário das cores mais escuras, como por exemplo o preto.
É só a gente pensar quando a gente sai no sol com uma roupa preta, ela esquenta muito mais rápido que uma roupa clara, certo? Isso acontece também com a superfície da Terra. Então, superfícies mais claras, como por exemplo a neve branca nos polos, ela vai refletir mais luz solar do que, por exemplo, aqui no Equador, onde a gente tem as grandes florestas tropicais, que tem uma coloração mais escura, certo? Verde escuro, a própria terra, que é uma terra mais escura também por conta da matéria orgânica. Isso, o modo como a superfície reflete a luz solar tem um nome. É chamado de albedo. É o quanto ela vai refletir essa luz solar. Então, a latitude, ela diz respeito ao modo como o Sol atinge a Terra. Mas a superfície, ela vai absorver ou ela vai refletir mais dessa energia. Isso é chamado de albedo, a capacidade que a superfície tem de refletir a luz solar. E aí, eu trouxe essa imagem aqui para vocês na esquerda, por quê? Lembra que eu falei que no Equador o Sol atinge diretamente a superfície? Então, é justamente essa imagem aqui. Então, ele está atingindo de maneira direta e ele aquece diretamente. Nos polos, está vendo que ele atinge de maneira indireta? Então, ele não aquece a superfície de maneira direta. Além desse fator da angulação do raio aqui, dele ter um ângulo maior, o albedo nas superfícies no polo é maior do que aqui na faixa do Equador, porque lá tem o quê? Exatamente isso, lá tem neve branca, congelada. Então essa neve ela vai refletir mais luz solar. Então, nos polos, além deles receberem menos luz solar, a luz que eles recebem, eles vão refletir mais. Por isso que lá a gente encontra as temperaturas mais baixas e a gente encontra essas superfícies congeladas. Beleza? Então, eu vou parar por aqui, vou colocar mais duas perguntinhas para vocês e aí a gente continua falando sobre os outros fatores.